Estavam esperando, né? Sabia. Tá todo mundo doido pra saber como é que a gente vai fazer pra ficar maravilhosa. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes de falar qualquer coisa, a Fabiana vai colocar o corte para vocês entenderem como eu cortei os moldes que a gente fez no tecido. E daqui a pouco a gente volta. Então, bora lá, Fabiano! Vocês estão preparados para a gente costurar esse macaquinho maravilhoso? Eu vou gastar, junto, contando o frufruzinho que eu vou colocar aqui e o frufruzinho que eu vou colocar aqui, 1,80, tá? Vocês ainda vão ver a manga ali, tudo com 1 centímetro de margem de costura. Como eu falei no vídeo da modelagem, a gente já tem a metragem desses frufruzinhos, é só cortar e a gente vai usar, tá? Então aqui eu vou começar a cortar esses de 2 centímetros aqui que eu falei, você pode deixar ele com 2 centímetros à vista, ou você pode colocar ele com 2 centímetros cortado, mas ele vai aparecer só 1. Como eu tenho que colocar a margem de costura, então esse 2 eu vou cortar como 3 centímetros, porque ele não vai ter bainha, a gente vai fazer um zigue-zaguezinho de calfar ali pra fazer ele ficar bonitinho. Então vamos cortar pra gente ver. Lastex aqui, eu vou trabalhar com lastex preto, eu arranjei preto, então vai fazer um fundo preto de lastex. Aí vocês vão ver que lindo que vai ficar. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. Aí você tira todos que você precisa. E agora vamos montar pra ver se esse macaquinho vai ficar tão lindo quanto imagina. Viram como é que corta? Agora, vocês viram o que tem de bacana nesse canal? Além dos vídeos de costura e modelagem, a gente tem o clube de membros, que são divididos em 3 steps, em 3 diferentes níveis. Olha, tem o primeiro de R$ 7,99, que é esse que tá passando aqui, que tá lá no cantinho, todos os benefícios. Depois vem esse agora amarelo de R$ 14,99, que tem os benefícios também lá naquele cantinho. Você lê, dá o pause no vídeo, lê para você ter noção. E depois vem aquele que é o diamante, que é o azulzinho, R$19,99, que também tem os seus benefícios, que tá aqui mais embaixo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque esse vídeo de hoje, tanto de ontem, que foi a modelagem de hoje, que é a costura, esse macaquinho ele vai sair em PDF. Porque a gente fala muito de PDF, porque tem muita gente que gosta de PDF. Quando a gente está começando a modelar e costurar agora, ainda sente um pouquinho de dificuldade, quer trabalhar com PDF por enquanto. Tem outros que já gostam mesmo. Ah, Dilana, eu gosto, tal. PDF. Mas tem outros benefícios, tá? São vários. Por isso que eu falo, mas pode ter certeza que tem vários que você vai apaixonar. É só ir do lado do se inscreva-se, ir lá, seja membro, clicar, ler todos os benefícios novamente, que são os que estão aqui, tá? Pra você ter noção, são os mesmos, não tem nem mais nem menos. Clica lá, se torne membro, que eu tenho certeza que você vai amar. Gente, tem gente aqui, ó, mais de 5 anos, antes de a gente ter esses benefícios todos, porque sabe que o nosso trabalho aqui é muito sério, tá? Então, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Agora, vamos montar, que eu sei que vocês estão enlouquecidos para ver isso, ó. Eu achei esse xadrezinho, é claro que é um pouquinho mais largo que o xadrezinho dali, mas vai ter essa coisa linda e maravilhosa do mesmo jeito. Primeira coisa, eu tô aqui com a parte, aqui é a parte do peito, que a gente vai colocar lastex, mas tá a parte do shortinho. Eu vou montar, mas eu prefiro fazer o lastex primeiro, que a gente já fica livre do lastex, depois monta o resto tudo de uma vez. Então a gente tá aqui com as costas. Ó, vou pegar as costas primeiro. Vou tirar e vou alfinetando. É aquilo, quanto mais a gente deixar pronto alfinetado, melhor pra gente, né? Então vocês estão vendo que aqui tava com o direito pra cima. Vou colocar o direito aqui. E o direito aqui. Ajeito. A gente vai costurar essa parte aqui, ó. Então, tô arrumadinho. Aí depois eu vou vir com a frente.
Só que a frente ele não tem no short original bolso. Aí eu resolvi colocar bolso. Ah, mas eu não quero colocar bolso, igual eu falei na modelagem. Tem muita coisa que, se for de modelagem, a gente já explicou no vídeo anterior. Por isso que é importante não pular o vídeo. Tem muitas perguntas que chegam para mim que são coisas que já estavam no vídeo e a pessoa deu aquela puladinha para agilizar e ela perdeu o melhor do vídeo, tá? Então, eu coloquei o bolso porque eu gosto de bolso, mas se você não quiser, lá no vídeo de ontem da modelagem, eu explico como é que você faz para não precisar colocar. Então, eu tiro aqui. Aí, primeiro, eu vou montar ele como se fosse costurar o gancho. Quer dizer, vou costurar, né? Já deixo aqui pronto, alfinetado, porque aí é aquilo, a gente vai sentar ali na máquina, já vai resolver meu problema. Vem aqui, tá o corte do bolso. Aí eu venho aqui com ele. Vou colocar, olha, direito com direito. Lembrando que eu só vou costurar essa parte, eu não vou fazer isso aqui não. Eu coloco ele aqui. Aí depois eu venho para este lado, com esse aqui. Ajeita. Então, olha, eu alfinetei tudo que eu quero agora costurar. Mas é aquele agora assim, primeiro vamos pro lastex, que o lastex agora é o primeiro. Eu gosto de manter o lastex em primeiro pra gente resolver. Então aqui, frente e costas, a diferença aqui é um pouco só a cava, tá? E o babadinho, que os dois são diferentes. Se você tem dificuldade de saber quem que é a frente e quem que é as costas, se o seu não for igual, faça a marcação. Sempre marque a sua roupa. Deixa eu pegar aqui minha caneta fantasminha pra gente poder marcar. Opa, tenho tudo menos a caneta. Então, essa aqui, ó, é as costas. Então, pra gente não ter nenhum problema, tá vendo aqui a parte de trás? Se você conseguir enxergar, você faz um C. Sabe, mesmo que vai ter o lastex aqui, só pra eu não ter dificuldade de saber. Aqui vocês não estão enxergando, mas tem um C bem escrito aqui, assim, ó, azul. Aí eu sei que um é costas e o outro é frente. Aí fica mais fácil da gente trabalhar. Lembrando que tem o babadinho, né? Esse babadinho aqui a gente vai colocar depois. Você pode colocar antes para você, se for fácil. Mas eu vou passar o calfar aqui. A gente vai costurar ele aqui assim. E ele vai vir franzino junto com a parte de cima, tá? Mas eu prefiro passar o lastex aqui. Isso é meu, tá? Eu prefiro passar o lastex. Se você acha mais fácil já deixar a faixinha aqui com ele pronto e depois passar o lastex, também não tem problema, tá? Porque às vezes a pessoa fala, ah, a Gislane fez daquele jeito, eu quero fazer de outro. Gente, aqui o jeito de costurar, se quiser costurar ali primeiro e deixar o short pronto e depois fazer lastex também, pode. Aqui, qual ser primeiro você fizer não vai atrapalhar o produto final, tá? É claro que tem montagens que atrapalham. Essa aqui, se você fizer primeiro o short todo, depois fazer a parte de cima, faz a parte de cima toda, depois faz o short, não tem problema. Eu vou deixar isso aqui, a gente vai lá para a máquina, para essa parte aqui, ó. Para fazer o lastex desse corpinho inteiro. Tem muita gente que tem dificuldade com lastex, tá? Mas lastex, se você entender, você não estraga máquina. Então, vamos lá primeiro para passar o lastexzinho aqui. Então, a gente vai primeiro colocar o lastex. Todo vídeo que vai ter lastex, eu sempre falo do lastex. É muito difícil eu já pular direto para a costura. Porque eu não posso imaginar que a pessoa que está me assistindo hoje assiste o canal sempre. Às vezes é a primeira vez da pessoa, então ela sai daqui habilitada. Então, aqui a gente chama isso aqui de bobina e isso aqui de caixa da bobina. Tem lugares que chamam isso aqui de canelinha. E aqui caixa da bobina. Então, bobina ou canelinha, eu preciso dela vazia. Aí eu tenho um cone de lastex branco, tá? E um cone de lastex preto. Esse eu comprei porque às vezes eu preciso de uma roupa mais escura e lastex branco fica ali, né, fazendo. Então, nesse caso, eu vou passar o lastex preto aqui. Hoje eu vou fazer essa costura com lastex preto. Então, se você quiser comprar lastex colorido, só tem tubinho. Tubão assim, olha, você vai encontrar preto e branco para comprar. Mas aqueles pequenininhos você encontra colorido. Então, você vai fazer uma roupa amarela, você vai encontrar lastexzinhos amarelos. Ah, mas e se eu encontrar colorido desse tubão? Então,
O tubão, se você for comprar colorido, só se fizer alta costura, muitas, tem que fazer 1000 roupas, porque isso aqui, ó, demora a acabar. Então, para você gastar com isso em cores variadas, eu acho besteira. Mais fácil, preto e branco, se existir colorido. Você mantém preto e branco e dá para todo mundo. Os pequenininhos, aí eles já pagam, né, já a gente consegue usar ele bastante, então não tem essa necessidade de você comprar, tá? Mas pode comprar pequenininho. Agora eu vou achar a ponta desse meu Elastex aqui, que é aqui. Vê? Pronto. Já estamos desembolando o Elastex aqui. Eu já tirei. Toda vez a pessoa me pergunta assim, ah, eu tenho que puxar o Elastex na bobina? Não, o que tem que fazer isso é aqui. Aqui que faz a pressão. Aqui eu não consigo colocar na máquina e encher igual enxulinha, porque ela vai puxar. Então, eu tenho que fazer esse enchimento manual. Vem aqui. Aí, a pontinha que sobra, sempre dá uma cortadinha, ó. Aí, eu enchi aqui bem enchidinho. É claro que eu vou encher várias vezes, dependendo da roupa. São 4 bobinas dessa para fazer só uma frente ou só umas costas. Então, você gasta muito. Dependendo do rolinho, é um rolinho por bobina. Então, se você está comprando aí para poder fazer uma roupa, compra pelo menos uns 10 rolinhos, porque você vai precisar. Aqui vai precisar de 4 para frente, 4 para as costas, já foi 8. Fora a manga que tem que passar também. Então, eu fiz aqui. A gente vai mudar de câmera para poder mostrar mais perto. Eu mostro no geral para vocês poderem verem a vista ampla e aqui para a gente ver perto. Ó, fiz isso aqui. Eu vou colocar aqui. Ele tem que passar aqui nessa rachadinha, mas ele não vai passar pelo prensor daqui, tá? Aí eu venho com a minha chavezinha de fenda, que ela foi feita, toda a máquina vem com uma chave de fenda do tamanho do parafuso da caixa da bobina. Então, eu venho aqui e vou abrir ele, tá? Ó, abrir é anti-horário. Venho abrir, tem uma volta inteira. Por quê? Para ele, essa chapa aqui levantar e eu passar. Nessa minha caixa de abobina, porque não é todas que têm a mesma prensa, tá? Mesma força. A minha é uma volta. Tem gente que vai ser uma volta e meia, tem gente que vai ser só meia volta. Sempre anti-horário, daqui para cá, para abrir, daqui para cá, para fechar. Então, eu abri aqui uma volta. Na hora que eu vou colocar a linha normal, eu faço o quê? Faço o contrário, eu vou e fecho aquela uma volta que eu dei. Aí, aqui agora, eu vou colocar ela aqui embaixo, vou pescar, tá? Eu gosto de pescar o elástico aqui do Lastex pra gente poder passar. E vou vir aqui. Eu sempre começo de cima para baixo, tá? Então, olha, onde que é a parte de cima? Essa aqui. Então, eu viro. Eu deixo mais que 1 centímetro aqui, porque a gente vai costurar e vou colocar elástico desse de 1 centímetro normal. E vou fazendo a costura. Aqui, como é preto e branco, eu poderia usar tudo preto de linha, tudo branco de linha, tudo preto de linha com Lastex, tudo branco de linha com Lastex, tá? Mas não tem problema não. Aqui, como são duas cores, elas vão se mesclar. Aí eu tenho que fazer o quê, ó? Eu tenho que dar um retrocesso e vou costurando aqui. Você tem dificuldade de andar em linha reta? Marca todas as linhas aqui do Lastex, tá? Aí tá vendo, olha, preto como é que fica? Eu puxo, ele não estoura. Significa que a pressão que tá lá na caixa da bobina é correta. O Lastex tá muito frouxo ou muito apertado, eu abro e estoura, ele não vai aguentar na hora de vestir. A pessoa vai estar com o Lastex todos estourados. Então vem até aqui, ó. Eu não tiro. Então, você pode ver perto. O ponto tá bom, ponto normal. Eu não mexi com ponto nenhum. Vocês viram ali eu ligando na hora a máquina, não fiz nada. E aqui atrás ele fica assim, ó. Você não vê o ponto branco solto, ele tá certinho, tá? E ó, eu estiquei até eu voltar ao normal, ele volta sem estourar. Agora eu vou passar aqui até o final. Eu vou mostrar para vocês 3 carreiras. Depois disso, eu vou vir com a frente e as costas já toda passada do Lastex, que demora muito. É muito tecido. E no vídeo gravado, a gente pode reduzir esse tempo
para a gente poder ser mais eficiente. Então, eu vou passar aqui as 3 para vocês verem. Vocês vão fazer isso até o final, os 2 ali, e a gente volta para continuar montando. Então, vocês podem ver, olha, essa aqui é a frente. Olha a cava como é que ficou pequenininha. Então, se a gente for esticar aqui, ela vai ficar enorme. Aí é o que eu falo com vocês, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha, né, não vai fazer diferença. Olha o tanto que ela foi diminuída aqui. Agora a gente vai costurar na parte de cima que sobrou a faixa, pra gente poder colocar o elástico, né, porque sem elástico aqui não tem problema não, mas como vai ter babadinho, para ele ficar bonitinho, depois ir lá para overlock, overlocar normal, depois trocar para calfar, overlocar aqui e a manga. Eu venho, ó, vou esticar aqui e vou colocar. Pra mim, tanto faz. Eu não acho difícil fazer isso depois, não, mas tem gente que tem dificuldade, então coloque antes. Eu fiz isso aqui, cortei. Aí a gente vai colocar normal aqui para colocar elástico e trocar a placa para colocar essa parte fininha. Vou fazer a mesma coisa com as costas. Olha para você ver a cava, como é que ela desaparece, a gente nem vê. Então tem que tomar cuidado na hora de modelar, a gente tem que pensar em outras coisas, senão a gente costura e a roupa fica com erro. É aqui também. Então agora eu vou passar com a placa normal, aonde que eu costurei, tá? Depois eu vou mudar essa placa para decalfar, pra gente fazer os acabamentos pequenininhos. Então aqui eu vou passar as duas. Ô, gente, aproveita e dá um gostei que o vídeo tá maravilhoso. Não, fala que não vai ficar lindo. Olha o xadrezinho. É outro naipe, né? Então, eu vou passar aqui. Depois, na hora de trocar, eu vou explicar pra vocês, ó. Puxo aqui, normal, e passo meu overlock. Então, o ponto normal, eu já passei. Agora, eu vou trocar pela minha placa de calfar. Às vezes, o pessoal fala assim, mas que placa que é essa? É a mesma placa que vem, original, só que o cara lá, o serralheiro, foi e deu uma afinada na placa. Então, aqui, ó, tá um dentinho e esse dentinho ficou fino. Eu venho aqui, troco, que agora ele vai fazer ficar bem pequenininho. É claro que naquela outra câmera que a gente tem da costura, eu mostro para vocês os 2 tipos de ponto da overlock. Eu tiro isso aqui. Não funciona na chinesinha, tá? Só funciona naquela da Singer, que é intralock, mas é porque ela tem a modificação aqui que acaba funcionando. Eu troco de placa, coloco ela aqui no lugar. Então, troquei aqui. Coloco no lugar. A outra placa natural, ela tem essa parte grossa, ó. Bem grossinha. Aí a gente consegue ver. Agora, nesse babadinho na parte de cima, o acabamento dele vai ser assim. Não tem overlock, não tem placa de calfar. Como eu resolvo? Sabe aquele ponto de fazer caseado na máquina doméstica? Você usa ele bem fininho, fininho e coloca aqui. Demora 1000 anos para você completar tudo, porque ela não é tão veloz igual o overlock, mas dá o mesmo acabamento. Então, eu vou passar aqui. Aí eu fiz nesse aqui e vou fazer no outro e nessa parte aqui, que vai para a parte da perna da calça e para a parte do punho da manga. A gente vai passar o lastex nele depois. Então, vem aqui e vou passando nisso tudo.
Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da placa do Calfar para o que eu preciso. Vou pegar aqui, olha. A placa normal, ela tem essa largura, deixa eu virar aqui, ó. Essa largura de overlock. Na placa de Calfar, a largura fica bem reduzida. É para fazer isso mesmo, para este tipo de acabamento. Ele já tá com acabamento, igual eu falo, overlock é acabamento. Depois você, eu não quero usar overlock, mas overlock é acabamento. Aí a diferença dele mais largo. Você pode ver aqui, ó, de um canto para outro, ó. Aqui é a placa comum e aqui é a placa de Calfar. É para isso, para na hora de eu fazer. Aí você vai falar assim, ó, bom que a gente tá nessa câmera, a gente pode ver com tranquilidade aqui. Deixa eu tirar essas. Aí eu posso deixar aqui sem elástico? Então, ó, tá vendo? Se eu deixo sem elástico, isso aqui não tem acabamento. Por isso que eu preciso colocar um elástico aqui, rebater esse elástico para que este babadinho fique em pé. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem a parte de cima. O que a gente vai fazer? Eu tenho que organizar isso aqui. Aí tem aqui o molde, tanto frente quanto costas. A gente dobra aqui, né? Opa, deixa eu dobrar direito o tamanho certo. Então, a gente tem essa parte aqui, que é a parte que eu preciso para o elástico frente e costas. Só que se eu usar o mesmo tamanho, ele não vai reduzir um tiquinho. Então, eu vou pegar pelo menos 2 centímetros, 2 ou 3 dedos menor para o elástico aqui. É claro que o elástico ele não vai reduzir menos que isso ou igual, ele vai ficar assim. Mas na hora de vestir no corpo, ele fica bacana, ele dá o acabamento aqui. Então, eu venho. Então, igual eu falei com vocês, ó, sem 2, 3 dedos aqui. Esse é o tamanho do elástico, eu tenho que dobrar, né? Porque ali é a dobra do tecido. Venho aqui, corto. Vou colocar ele aqui. Aí eu venho aqui, ó, de uma ponta a outra aqui, estico e rebato esse elástico. Tá vendo que ele ainda é maior do que o franzido daqui. Mas na hora do corpo, ele faz sentido, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, por que o elástico é menos que o lastex? O lastex, ele tem uma alta elasticidade, enquanto aqui a elasticidade dele é mais reduzida, o lastex não. Então eu venho e corto, porque eu vou fazer frente e costas, né? Eu termino, bonitinho, ajeito. E a gente vai trabalhar. Aí vocês lembram que eu escrevi aqui, ó, o meu azul dá pra ver que isso aqui ainda é costas. Então eu sei que isso é costas. Tá com dificuldade de lembrar? Bota um alfinete aqui, que aí você vai falar isso aqui é costas, mas eu escrevi. E aqui frente. Agora a gente vai fazer. O que eu fizer com esse é o que eu faria com esse e vice-versa. Eu venho aqui nessa parte do lastex aqui, ó, pra você ver como é que o lastex costas é bonito. Venho aqui, vou bater ele, puxando, é claro. Aí você fala assim, aonde você vai costurar ele? Tentar fazer a costura, aqui ó, o babadinho tá aqui embaixo. Tentar fazer a costura dele, travando ele aqui na beirada. Então eu venho, acho ele aqui onde que é o último lugar que ele tem que estar. Coloco aqui, coloco um alfinete travando e puxo. Puxei aonde que eu puder segurar um pedaço, ó. Seguro, costuro esse pedaço aqui. Eu vou fazendo assim, ó, vou puxando, vou travando, vou segurando. Aí ele fica assim, olha. Aí eu vou vir, vou dobrar e vou bater aqui aonde que foi o overlock, para que esse babadinho ele fique assim, ó, em pezinho. Ah, mas se eu não quiser colocar elástico, só virar e bater, tem algum problema? Não tem. A gente coloca o elástico porque ele ajuda a ficar mais firme. Porque se você ficar dependendo só do lastex para segurar sua roupa, pode dar algum problema essa roupa ficar bamba, tá? Então, o elástico aqui mais reforçado é para não te deixar na mão. Então, a mesma coisa, ó, venho aqui, estico, dobro ele aqui para ele ter 1 centímetro, né, para evitar sobra. Tô costurando agora. Aí eu também vou falar outra coisa. Aí se eu quiser fazer isso tudo aqui primeiro, antes de colocar o lastex, isso aí
não é problema. Isso aqui não vai falar, se eu tiver que fazer isso aqui, vai atrapalhar o Lastex, ou eu tenho que fazer isso aqui depois. Isso aí já vai da pessoa. Quanto que para ela é mais fácil ou mais rápido fazer de um jeito ou do outro, tá? Aí a gente tem, ó, o acabamentinho aqui, ele pra cima todo bonito. Ó lá. Eu vou fazer com o outro também. Aí aqui, olha, já tá com ele todo bonitinho, maravilhoso. Essa parte da parte de cima, eu não vou terminar ela agora. Assim, não terminar? Não. Essa eu vou dar um descanso, não vou fazer a parte do short finalizar, porque é bem mais simples. Depois a gente volta para a parte de cima. Depois dar um descanso para vocês. Eu venho, olha, com as minhas partes que eu já tinha alfinetado lá no começo, finalizo tudo, coloco o meu frufruzinho aqui, ó, lindo e maravilhoso, que a gente tem lá no molde, o tamanho que eu vou utilizar, sempre tem que lembrar isso, tá? A gente deixa no molde o tamanho, mais ou menos, você escolhe, com 15 ou com o dobro. Deixa eu pegar aqui o pezinho de novo pra gente lembrar. Olha, deixei aqui. Por isso que eu falo, eu uso os moldes que a gente faz, tá? Gravado ou não ao vivo, é o molde que eu trabalhei com vocês, é ele que eu tô usando, é ele que eu tô vestindo. Então, se tiver algum erro, vocês vão saber. E se tiver erro, eu vou falar onde que tá pra gente resolver. Então, aqui, olha, a gente vai usar ou assim, ou desse jeito aqui. Então, eu não quero o dobro, eu só quero com 30 centímetros, então eu vou ter 1 metro para cada perna, né? Não é isso? A gente tá trabalhando com esse valor para cada perna. Então, vou deixar ele aqui de lado, depois eu voltarei nele e vamos costurar tudo que eu indiquei aqui, olha. Primeiro as costas, aí vem o gancho. Costa não tem nada, né, gente? Vocês viram, ele tem nada. Aí a gente vai costurar esse ganchinho aqui. Coloquei lá para overlocar e agora a gente vai para as partes que eu preciso aqui, ó. O bolso, né? Já que eu me dispus a usar um bolso aqui, vamos ajeitar aqui para ver se ele tá, olha, bem certinho. Aí aqui bonitinho. Coloco aqui pro lado do forro a margem de costura e dou aquela furadinha, pesponto dentro do bolso. Fiz isso, olha. Dobro aqui, que ele é o mesmo tamanho, e já costuro. Aí o que vier aqui da frente ainda eu vou costurar, ó. Agora apareceu para mim um gancho, que eu alfinetei. Costuro o gancho também. E agora sobrou o último bolso da parte daqui. Aí de novo, jogo o forro ali, margem de costura toda pro meu forro. Vem aqui e pesponto. Pespontei, dobrei aqui meu bolso, a parte de baixo do bolso tem o mesmo tamanho, e costuro. Tudo que eu fiz agora, eu vou overlocar. Agora a gente vai overlocar. Lembrando que o meu animatronic dos membros, olha que lindo, gente. Faça aí sempre, tá? Vou lembrar vocês aqui dos membros que eles vão, ó, ter o molde PDF. E além disso, gente, gostei aí. Bota um gostei, clica lá antes de ir embora. No meio desse vídeo. Ó, vou overlocar aqui, dá um pause, já dá um gostei, tá? Que a gente já libera isso aí. Estou relocando tudo que eu costurei, mas eu voltei para a placa normal, tá? Não tá com a placa de calfar, tá com a placa da overlock que veio. Então, a gente tá aqui, olha, o bolso fechadinho. Aí agora, né, tá aqui dobrado. Eu venho organizo para ele ficar arrumadinho aqui. Se quiser passar, vocês passam, tá, gente? Eu gosto de colocar um alfinete, porque para ele não fazer aquela movimentação na hora de eu juntar lá em cima, fica bacana. E aqui, ó, quando ele fecha certinho aqui, o tanto que vai ficar ali, ó, já tá no jeito. Venho, organizo. Ó,
Já tá com ele aqui bonitinho no lugar. Aí eu aproveito, eu já organizei. Sempre tá passando a mão, sentindo aí se você não tá movimentando errado. Aí eu pego aqui e já alfineto com essa parte de cima. Eu vou bater uma costura aqui, para ele não ficar mexendo. E faço a mesma coisa com o filhotinho daqui de lá. Ó, ajeito, né? Porque você já viu, mexe mesmo. Aí pego de novo aqui, ó, que já tá costuradinho. Pra quê? A gente costura aqui e deixa com ele dobrado. E na hora de ajeitar aqui o bolso, ó, ele vem automaticamente, num jeitinho certo. Ó, organizo aqui. Organizo aqui. Aí organizo aqui, olha, onde que eu vou costurar. Aí eu passo a costura aqui, passo a costura aqui, a gente coloca as costas em cima. Aí fica mais fácil, porque tá preso. Aí eu não preciso ficar usando a parte dos alfinetes aqui, eu não preciso desse medo. Então aqui de lado. Nada costurar coisa demais. Vem aqui, ó. Eu travei, ó. Travei uma lateral, tô livre. Agora ajeito aqui. E travo ele na cintura. Porque fica mais fácil, né? Eu trabalhar com a coisa já presa. Não fica torta. Aí eu faço isso com outro bolso também. Então aqui é o meu bolsinho no lugar. Esse aqui. E agora eu venho com as costas aqui. Pego, viro, ó. Vou costurar aqui e vou costurar a entreperna. Eu já deixo ele pronto para receber o nosso babadinho lindo e maravilhoso. Então, ó, junto aqui. Como eles têm o mesmo tamanho, ó, só pegar aqui, juntar. Eu pego junto aqui, ó. E a gente vai costurar a entreperna e a lateral. Aí depois disso a gente só vai colocar as laterais entre pernas, já vai colocar o nosso franzidinho aqui. Então vem aqui, ó, vou fazer o acabamento para mexer lá com a perna, que a gente já fica livre dela. Então vamos lá. Qual desses dois babadinhos eu vou fazer? Vou fazer com 1 metro. Então aqui tá 1 metro dele. É igual eu falei, são duas pernas. Vou fazer uma, o que eu fizer na uma, a gente faz na outra. Eu venho aqui, ó. A gente costura essa parte. Só que o que acontece? Eu aqui, se eu não quiser overlock, você pode fazer costura francesa. Então, deito aqui, vou costurar. Aí eu overloco aqui pra gente franzir e colocar lá na perna. Aí eu venho aqui, deixa eu só limpar minhas, né? Pego uma perninha aqui e a gente vai trabalhar. Só que eu tenho que franzir. O que eu vou fazer? Vou vir mudando aqui o nosso ponto para mais aberto, que eu não vou usar o pezinho calcador, não. Eu venho aqui, olha, e a gente vai dar a volta nele todo. Então, eu venho até aqui. Como ele só tem uma costura, esse babado, para ele ficar circular, essa costura eu coloco na entreperna, tá? A entreperna é essa costura que fica no meio da perna da gente. Por isso chama entrepernas. Entre as suas duas pernas tem uma costura. Aí vem aqui, ó. Coloco uma aqui. Aí a outra metade, já que eu vou achar a outra metade aqui. Ó, peguei aqui, achei a metade.
ela vai ficar na outra costura. Então, pronto, coloquei aqui. Agora, um lado eu vou franzir, do outro lado eu também vou franzir. Cada um vai ter a sua parte, a gente divide. Aí eu vou puxar aqui pela parte de baixo. No meu caso, a linha da bobina fica no avesso, né? Eu costurei o direito para cima. Vou franzir para caber. Aí eu venho aqui, vejo, e vou... Então, ó, eu tenho esse franzido. Tá vendo que com 15 ele já fica bem franzidinho? Imagina se fosse o dobro. Aí a gente tem que olhar isso, o tanto de franzido que a gente quer. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pra gente franzir, pra deixar ele todo bonitinho. Já alfinetei tudo e a gente vai costurar. O que eu tô fazendo aqui é o que a gente faz nas duas pernas, tá? Então, aqui, já mudei o ponto ali. Vou tirando. Depois que terminar aqui, a gente vai overlocar e pro babado ele não ficar solto, a gente dá uma batida de costura na perna para ficar boa, tá? Então, a gente tem, olha, um franzidinho aqui. Vamos lá, overlocar. Eu vou voltar aqui só para bater, para ele ficar certinho aqui, ó. Então, depois que a gente, olha, overlocou tudo, eu venho, vou virar aqui, né? E a gente vai fazer essa costura para que ele fique bonitinho. Não fica só no, vamos passar o ferro e pronto, não. Porque isso aqui, olha, fica bonitinho, ele pregadinho. Então, eu venho, vou fazer igual se fosse bainha. Vou segurar ele aqui. É claro, levando em consideração que você não pode deixar aqui com sobra. Então, ó, a gente tem ela aqui, bonitinho, para ficar preso. A gente faz a mesma coisa com esse lado aqui, ó. E dá a volta nele todo. Agora que a gente fez a parte de baixo, deixa ela prontinha, vamos finalizar a parte de cima? Então, vamos lá, ó. Vou passar o Lastex, então eu venho aqui marcando 5 centímetros pra gente passar o Lastex aqui. Poderia eu ter passado na hora que eu passei o Lastex nos outros? Podia, mas pode confundir a cabeça de alguns, então a gente passa agora, já que a gente tá falando de manga, vou costurar manga, aí eu falo de Lastex na manga. Então eu venho aqui, pego e olha, eu vou marcando meus 5 aqui, olha. Tô marcando no direito, né? Porque eu costuro Lastex pelo direito. E venho aqui, 5 aqui, marcadinho. Agora vamos mudar lá a bobina pro Lastex de novo. Eu tiro meu filhote. Tiro aqui. Foco. Aí, falar nisso, eu gastei 3 bobinas, tá? Pra colocar ali. Então, você tem mais ou menos noção de quantos rolinhos. Então, uma bobina para cada rolinho, ou cada rolinho para cada bobina, você vai gastar 6 rolinhos. Eu compraria 8 do mesmo jeito, que sabe Deus, né? Tô falando tamanho 42, tamanhos maiores, podem gastar até mais, por causa que o corpinho é bem maior. Aí, vem aqui, utilizando 5 como referência que eu fiz. Tô fazendo com Lastex. Se você quiser ele mais apertado, que às vezes a pessoa fala, ah, ele ficou frouxo, não ficou apertadinho, eu queria mais apertado. Coloca.
Eu tô com um de 1 centímetro aqui, mas usa aquele de meio centímetro no lugar e faz ele ficar mais apertadinho. Eu não gosto de nada marcando o meu punho, então, para mim, Lastex, que é o original aí da foto, serve. Então, vamos lá. Aí, quando eu falo com vocês rolinho, gente, rolinho é um retrozinho desse de Lastex, tá? Aqui tá de linha comum, porque eu não tenho o rolinho do Lastex, porque eu não uso. Então, eu só uso aqueles cones. Mas quando eu estiver falando de Lastex colorido, um desse assim, ó, uma bobininha, né? Essa bobina não, é um conezinho desse. Ai, esqueci. Um, um rolinho desse, né? Um carretelzinho desse de Lastex é uma bobina. Ele enche uma bobina. Então, se você for fazer com colorido, que vem só nesse tipo, que só vem nesse tipo de tamanho, aí você sabe que um rolinho dá uma bobina. Aí fica mais fácil fazer a contabilidade. Como eu tô com o cone, aí eu não posso falar. Mas no pequenininho tem como a gente contabilizar. Então aqui, olha, eu tenho a minha parte da manga. Eu marquei o meio e a frente porque tem que colocar isso na sua cabeça, porque senão você esquece. Aqui a gente vai colocar ela e fechar tudo bonitinho. Então eu venho com meus negocinhos aqui. Quem quer frente, quem quer costas, ó, minhas costas daqui. Aí eu venho e acho qual que é a costa daqui. Ó, essa aqui é a frente. Então eu sei que essa parte vai ficar desse lado. Eu venho, né? Porque ele reduziu aqui, mas a curva continua do mesmo tanto, né? Vem aqui, ó. Fazer esse babado aqui saiu mais pra fora. Corto. Vou aqui, ó. Aí como é que nós vamos franzir essa parte de cima? Elástico, aquele elástico de 1 centímetro ali. Então, olha, fiz esse aqui. Então, consequentemente, o outro daqui é ele aqui, ó. É aqui. E vamos aqui. Eu fiz isso. Não, olha como é que tá ficando bonito, gente. Presta atenção. Tô sentindo agora, hein? Aí agora vem aqui e fazer a mesma coisa. Vim colocando os dois lados aqui pra gente costurar. Elástico, tá? Eu vou falar com você que é preferível você fazer o túnel, colocar o elástico aqui, mesmo que só segura de um lado e do outro, para você ter certeza. No meu aqui, se fosse alça, seria mais ou menos 20 centímetros de elástico. Vou trabalhar com elástico de 15, para ele dar uma apertada ali no ombro, ele ficar mais firme. Mas é claro, se ele não ficar bom, é bom fazer ele aqui, né? Porque ele vai estar solto no meio, ele só vai estar preso nas laterais. Eu vou fazer túnel, aí a gente aumenta ou diminui de acordo com o que a gente acha da demanda. Então, fiz de um lado, vem aqui, ó, fazer. Gente, tem gente que acha bonito e fala assim, eu quero fazer para criança. Mesma coisa, tá? Nesse sentido de roupa, eu não tenho como falar com você, ah, que com criança tem que fazer assim, com criança tem que fazer assado. Só se for macaquinho, ao invés de 3, que a gente tá colocando 3, você coloca 6, tá? Entre o corpinho da blusa e o short, tá? Para ele não ficar apertando ali aonde que não deva, ó. Toma cuidado. E o babadinho, ele tem que ser costurado em pé, tá? Então, pronto. Vou costurar essas 4 cavas que eu coloquei aqui pra gente overlocar isso e fechar. Eu vou passar já o overlock na cabeça, nessa parte, e já vou fechar aqui no overlock. Mas, igual eu falei com vocês, a gente fecha tudo, depois vem só com a costura reta aqui, dando aquela travada aqui que o overlock já fez. Então, vamos lá devagarinho.
Aí eu costurei os 4, vamos por cima pra vocês verem. Olha a belezura que tá ficando, gente. Agora, eu vou colocar essas partes aqui tudo e a lateral pra gente colocar, fazer o túnelzinho e colocar elástico. Aí, gente, como é que ficou? Olha, gente, falta só elástico aqui e segurar aqui, hein? Agora eu vou passar a reta aqui na lateral, né? Porque o overlock fez o acabamento, né? Mas a gente finaliza aqui. Agora, quando chega aqui na manga, a gente vai fazer o túnelzinho. Tá? Deixa eu virar ele aqui. Aí eu falo com vocês, elástico, o tanto, fica muito dependendo da pessoa. Tem gente que gosta dele mais frouxo, tem gente que gosta dele apertadinho. Vai de cada um. Eu venho aqui, ó, e vou deixar 1 centímetro de costura, porque eu vou colocar ele aqui. Então tem que tomar cuidado que você tá fazendo um túnel de 1 centímetro e não tá fazendo ele estreito demais. Eu venho aqui e vou fazer. É claro que a cabeça da manga ela é mais arredondada, então toma cuidado. Se você vê que o seu não dá para fazer 1 centímetro, usa o elástico mais estreito, mas é 1 centímetro que a gente pede. Eu vim aqui. Aí eu vou colocar o tamanho do elástico. Eu vou usar, né? Normalmente é 20. Eu vou colocar menos. Igual eu falei com você, eu vou colocar bem menos que isso. Veste, tá? Veja como que a roupa tá em você. Porque a gente vai costurar só as 2 beiradinhas. Se você não quer costurar, passa, coloca o alfinete, dá um acerto e olha. Você vê que tá muito apertado, coloca mais elástico. Você vê que tá muito frouxo, puxa o elástico de um lado e reduz até ele ficar do jeito que você quer. E quando a gente faz para venda, a gente faz um elástico único. Se ficou bom, beleza. Se não ficou, a pessoa tem que mandar arrumar. Então, eu venho aqui, vou passar pelo meu túnel, tá aqui. Cuidar também para não, o elástico não enrolar aqui dentro. Se ele fica enroladinho, fica ruim. Então, eu venho puxando. Então, chega aqui, ó, tá com o elástico aqui, eu alfineto, até porque eu não vou nem costurar agora. Primeiro eu tenho que alfinetar para terminar. Aí você sente, né? Veste dos 2 lados, ainda mais que não tá com a parte da calça, do short, você veste, acerta o seu corpo para depois você finalizar. Não fica tentando resolver problema que você podia ter resolvido quando estava no meio do caminho, só depois que a roupa tá pronta, não, porque aí também não adianta. Eu venho, ó, passei pro outro lado, mesma coisa, venho aqui, reto. Alfinetei, ó, os 2 lados alfinetados, ajusto aqui, eu tenho o meu ombro bacana. Se eu achar que esse aqui tá muito ruim, porque se você colocar muito apertado o elástico, a parte ali da onde que tá seu sutiã, não, na verdade onde tá seu decote, desculpa, ele sobe demais. Aí fica machucando a parte que da axila, porque aqui tá muito apertado o elástico. Muito frouxo aqui não vai cair não, mas essa manga ela não vai ficar no ombro, ela vai ficar toda hora caindo. E você vai ter que ficar puxando isso aqui para baixo, para ele acertar isso aqui, e consequentemente esse decote vai descendo junto. Mas isso aí vai de cada um. Eu vou colocar os 2 lados aqui, vou ver se vai ficar bom, e aí eu te falo, no meu caso, como é que ficou. Então eu vesti, gente. Vocês acham que eu não visto? Quando é gravado assim, eu tenho a oportunidade de dar aquela vestida pra gente ver, até pra poder passar pra vocês. Eu coloquei aqui elástico, vocês viram na minha edição? 18. Né? Eu tinha falado 15. Mas 15 é sem margem de costura. Com margem de costura ia pra 17. Eu só coloquei 18.
ao invés de 17, que foi, ó. Por que eu falo margem de costura? Porque a manga, se você for olhar o babadinho, vou colocar aqui, ó. Se você for olhar a manga, vamos mudar de negócio, tá mais fácil. Se você for olhar a manga, ó, a manga e o babadinho. Então, seria daqui pra cima os 15, né? Só que aí eu tenho um elástico aqui dentro, por isso que eu falo que você tem que colocar margem de costura, porque o elástico não começa daqui pra cima. Ele tá aqui, ó, tá mais pra baixo, tá pra baixo desse babado, então tem que considerar a margem de costura. Então, agora aqui, aonde que tá babadinho, eu venho e faço o quê? Um retrocesso. Então, usem com margem de costura, senão não adianta. Aí ele vai reduzir mais. Aí o 15 meu ia virar 13. E depois ia dar problema. Olha, eu faço esse retrocesso assim, bem perto daqui, ó, do babado, para segurar esse elástico. Ele tá todo solto, ó. Porque não tem como a cabeça dessa manga, o elástico elastizar tudo isso aqui, né? Ele esticar. Então, eu prefiro fazer o túnel. Também assim eu posso acertar para ver se o elástico, como eu falei com vocês, ele ficou muito certinho ou muito largo. Do que eu bater uma costura aqui e depois ter que desmanchar isso tudo. Eu penso também no meu ser trabalho. Eu venho aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó, tudo apertadinho. Agora vamos colocar a parte faltante. A parte faltante é o nosso short. Lembrando que eu marquei quem quer as costas, né? Tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver o azul da minha caneta, ainda tá aqui. Isso é importante, significa que a caneta é boa, segurou aí, aguentou problemas. Vou tirar aqui os cabelinhos. E agora, a gente vai colocar aqui. Essa aqui é minhas costas. Virar. Eu falei com você, eles não têm o mesmo tamanho, né? A largura da cintura do short não é a mesma coisa daqui. Aí eu venho mais ou menos onde seria o meio. A gente tem que marcar esses meios aqui, ó. Eu marco da frente. Seria o meio das costas. Aí aqui é costas, ó. A marcação de costas. Venho, viro ele aqui. Coloco ele aqui, ó. Costas com costas. É porque o meio tem que existir, né, gente? Porque você já pensou? Roupa toda torta. Tem graça. E aqui, ó. Depois, costura com costura, né? Aqui pra dentro, fica. E a outra costura aqui. Pronto. Já temos aqui os premiados. Eu vou puxar essa parte, ó. Ela vai ficar, essa aqui é maior que essa. Mas eu só vou puxar até ela tá do tamanho da parte de baixo. Porque se eu puxar mais, isso aqui, ó, bem maior. Mas ele já tá franzido. Só quero que ele fique mesmo franzido do tamanho do shortinho. E depois ele vai, ó, vai reduzir. Então, venho aqui. Coloco aqui bonitinho. Que é a única parte que falta. Ó, tá aqui. Tá com o meu bolso, ó. Vou esticar. Organizo. Pra não costurar nem mais nem menos. Por aqui. Eu só ajeito aqui. Ainda consegue ver o franzido, ó. Eu venho e vou para outra parte. Ó, tá vendo? A parte de baixo tá toda esticadinha e a parte onde tá o lastex ainda tá franzido. Porque ela ainda é grande, mas ela franzida cabe na onde que eu quero.
Então, prontinho, ó. Costurei. Tá vendo que ele vai franzindo junto? No macaquinho que eu fiz com esse peitinho, tomara que caia, nos membros, a gente colocou elástico na cintura. Porque era tomara que caia, então precisava estar junto. Como ele tem a manga, não vai precisar. Eu vou só overlocar, vou vestir, a gente vai ver como é que ele vai ficar em mim. Olha, gente, como é que ficou o macaquinho. Gente, ficou maravilhoso. Olha que gato. Tirando aqui os barulhos, gente, vocês me desculpem, mas... Aqui, ó. Eu coloquei bolso porque eu gosto de bolso. Ó, ficou maravilhoso. Eu fiquei linda, amor? Ele falou que ficou lindo. Você gostou? Quer fazer igual? Tem o vídeo da modelagem de ontem. É só ir na nossa playlist, que eu tenho certeza que você vai amar, tá? Fazendo, posta nas nossas redes sociais, me marca lá, que eu vou ter muita felicidade de te encontrar e falar que você tá linda e bonita igual eu, tá? Ó, dando a voltinha. Que gracinha. Boneco, perto do boneco. A minha falou que tem que ir perto do boneco. Pronto. Agora eu vou virar. Não, fala se essa manga não tá gato. Ai, eu tô brilhando demais. Gente, muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Não esquece antes de ir. Confere se você deu o gostei, tá? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.